Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz esteja com todos vocês. Hoje eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês. Mas antes eu quero pedir a Deus que abençoe a sua casa, que abençoe o seu trabalho, que abençoe todas as coisas que você tem feito. Que Deus abençoe a sua vida por completo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Essa porção da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês, ela está no livro de 2 Reis. Conta aqui no capítulo 18, mas no capítulo 17 também você pode já vir acompanhando, mas ela se dá mais propriamente no capítulo 18 e no capítulo 19. Conta, irmãos, a história de uma guerra, né? Mais uma guerra no Oriente Médio, né? O Oriente Médio é uma região em que há guerras milenares. E eu não vou falar para você sobre a guerra de Israel com Hamas, né? É uma guerra muito mais antiga, mas você vai se surpreender e você vai ver aqui coisas valiosas para aplicar na sua vida. O que o rei de Judá, chamado rei Ezequias, fez, um rei muito crente, um rei que já havia estabelecido os altares do Senhor, ele já havia estabelecido as coisas de Deus na terra de Judá. Eu estou falando terra de Judá porque nessa época, né, onde houve essa guerra, já havia a divisão entre as 10 tribos que se tornou o reino de Israel e os 2 tribos Judá e Benjamim que se tornaram o reino de Judá. Se você quiser saber sobre essa divisão, eu vou fazer um vídeo também falando como se dividiu as tribos. Mas esta guerra em específico, você vai ver que acontece um grande milagre da parte do Senhor. Mesmo Israel já tendo escolhido para si um rei como as outras nações, né? Esse também é uma história interessante que eu posso fazer um vídeo para vocês, mostrando quando Israel pede a Deus um rei como as outras nações, e vocês vão ficar admirados também com essa história. Então, meus irmãos, aqui a história no livro de 2 Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19, vai nos contar que o rei Senaqueribe, um rei assírio, que era uma nação muito poderosa, uma nação poderosíssima, comparando com hoje, uma nação comparada aos Estados Unidos da América. Eles subjugavam outras nações, arrasavam as nações, tiravam ali os despojos, né? Que as guerras, geralmente, até os dias de hoje, ela tem um propósito de pegar coisas, né? Territórios, né? Petróleo, minerais. Então, ali o rei Senaqueribe invadia as outras nações, subjugava, roubava suas riquezas e tornava os povos escravos. E no ano 14, já, né, já faziam 14 anos que o rei Ezequias estava reinando, já tinha estabelecido todos os cultos na casa do Senhor. O rei assírio Senaqueribe vem contra Judá e ele invade as cidades mais fortificadas e a toma e se estabelece naquelas cidades. Então o rei Ezequias toma uma atitude e manda um recado para Senaqueribe dizendo que ele aceitaria todas as exigências do rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe pede ali muita prata, muito ouro, e o rei Ezequias tira toda a prata que estava na casa do Senhor, todo o ouro que estava nos cofres do reinado de Judá, e diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o rei Ezequias, ele tira até das paredes do templo, das portas do templo, aonde tinha ornamentado com ouro,
para enviar para o rei assírio, o rei Senaqueribe. Mas o rei Senaqueribe não ficou contente só com aquilo. Ele queria mais. E ele começou a afrontar o rei Ezequias, começou a afrontar a nação de Judá. E olha, meus irmãos, presta atenção nessa parte. O rei Ezequias, que era um rei crente, um homem de Deus, ele tem uma atitude. Ele rasga as suas vestes e ele vai para o templo orar. Ele se lança aos pés do Senhor. E ele vai orar no templo e ele pega e pede para que alguns mensageiros, né, do templo vão procurar o profeta Isaías e contar para Isaías tudo o que está acontecendo. Veja a atitude de Ezequias. Ele vai para o templo orar e ele coloca diante do homem de Deus toda a situação que está acontecendo. O profeta Isaías, né, que é contemporâneo do rei Ezequias, ele vai, busca o Senhor e o Senhor diz a ele uma palavra de conforto para o rei Ezequias. O profeta Isaías manda dizer para o rei Ezequias: olha, pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, é o mesmo caminho que ele voltará. Ele não entrará na tua cidade. Ele não te afrontará mais. Meus irmãos, e o mais surpreendente, o grande milagre que vai acontecer nessa história é que a palavra do Senhor nos diz que numa noite, quando estava todo o arraial do exército assírio reunido bem próximo a invadir a cidade do rei Ezequias, um anjo do Senhor desce no arraial. O anjo do Senhor desce no arraial dos assírios e um único anjo com uma espada mata 185 mil soldados assírios. Diz a palavra que pela manhã, meus irmãos, você pode acompanhar essa história aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 18, no verso 19. A palavra diz que pela manhã eram só corpos mortos, meus irmãos. É claro, nós estamos falando de uma guerra. E o rei Senaqueribe, ele volta, ele vê aquela situação e ele volta pelo mesmo caminho, se cumprindo a profecia do homem de Deus. Aqui, meus irmãos, eu vejo um conselho valioso para nós, para nossas vidas, né? Se você está em dificuldade, uma coisa difícil que está acontecendo, às vezes uma dificuldade pessoal interior sua, a melhor coisa, meus irmãos, que nós possamos fazer é nos prostrar em humilhação a Deus, nos prostrarmos ao Senhor, invocarmos ao Senhor. Se você tem uma mentoria espiritual, coloque diante do seu mentor espiritual a sua situação. Parece ser simples, né, meus irmãos? Mas não é tão simples. Muitas vezes é difícil buscarmos, é difícil clamarmos, mas é a atitude melhor que nós podemos ter. O exército assírio era um exército poderoso, era praticamente impossível vencê-los, mas com oração, com o pedido para o homem de Deus, o rei Ezequias venceu essa batalha, saiu vencedor nesta guerra, e o rei assírio foi morto pelos próprios filhos. Ele voltou pelo mesmo caminho, entrou em Nínive, foi para o templo do seu Deus, com D minúsculo, e os filhos o encontraram lá. Os próprios filhos encontraram ele e mataram. Veja, meus irmãos, como Deus é poderoso. Veja como acontece quando nos dobramos perante o Senhor em oração. Buscamos a Deus em humilhação. O Senhor faz milagres e Ele vai fazer milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por estar até aqui comigo e quero pedir que você deixe aí o seu like, compartilhe essa história com mais pessoas, às vezes pessoas que não conseguem ler
a Bíblia, que não tem força para ler a Bíblia, mas pode ouvir a palavra, porque a palavra é alimento. Uma palavra pode edificar uma vida, salvar uma vida. Eu peço que Deus abençoe tudo que você tem, em nome de Jesus. Obrigado.